Bom, pessoal, boa tarde. Conforme prometido, eu resolvi gravar a aula de dureza nesse vídeo. Então, dúvidas vocês podem tirar comigo nas próximas aulas, antes da prova. E, bom, adicionalmente ao ensaio de atração, que foi o capítulo passado, uma das maneiras de se avaliar propriedades e comparar as propriedades de diferentes materiais ou diferentes estados de um mesmo material é através das medidas de dureza. Então, aqui essa primeira imagem para mostrar para vocês é o caso que é muito comum em Olimpíadas do atleta que vence morder a medalha. Isso é baseado numa que antigamente, para se avaliar se uma peça era de ouro efetivamente ou não, o avaliador ou a pessoa responsável por isso mordia essa peça de ouro. E se ela tivesse, aí tem duas teorias, mais dura ou mais macia do que o que se esperava para o ouro, fazia-se uma associação a um ouro falsificado, a um ouro com outros elementos que mudavam a sua resistência a essa mordedura ou identação. Vocês vão ver que no uso dos procedimentos de dureza, a dureza é basicamente uma resistência a uma marcação que se faz, uma identação dessas amostras. E hoje, em vez de usar os dentes, são utilizados máquinas com métodos padronizados, diferentes métodos que podem ser usados para se avaliar a dureza. Então, de uma maneira básica, a dureza pode ser definida como a resistência à penetração ou a deformação plástica, né? A penetração permanente ou a deformação plástica permanente. O que quer dizer? Existe um penetrador, um agente que vai produzir uma marca na superfície da amostra, e dependendo do tamanho ou do quão profundo penetra esse dentador, você vai poder comparar diferentes materiais. Leia-se, se a marcação feita por uma mesma carga é maior, significa que o material cuja marcação é maior é menos duro do que o outro cuja marcação é menor, porque a outra marcação resistiu mais à penetração. Então, os tipos gerais de dureza são a dureza... Opa, deixa eu voltar aqui, desculpa. A dureza ao risco. Então, os primeiros métodos se baseavam em você riscar uma peça. Então, você pegava dois materiais, o material A e o material B. Então, você riscava o material B com o material A e fazia o inverso, riscava o material A com o material B. Se, por exemplo, o material B fosse riscado por A e esse B não riscasse o A, logo A era mais duro do que B, ou logo A é mais duro que B. Então, as primeiras medidas, a partir do talco, do feldspato, da mica, até a escala máxima, que é o material mais duro, que seria o diamante, que é a escala Mohs. Essa é uma escala, foi a primeira escala de dureza. Um ponto importante é que as escalas de dureza não são absolutas, elas são comparativas dentro da própria escala. Então eu posso até fazer algumas transformações entre os diferentes tipos entre as diferentes escalas de dureza ou metodologias de dureza que vocês vão ver. Vou mostrar as mais utilizadas. Mas é uma medida comparativa dentro da sua própria escala. A outra forma é a dureza à penetração, quer dizer, eu vou ter uma espécie de um penetrador que vai se dar uma carga específica, e essa carga exercida sobre o penetrador vai penetrar a superfície da amostra, vai fazer uma marca, e você vai medir ou o tamanho da amostra ou a profundidade de penetração e avaliar comparativamente os diferentes materiais. E o terceiro caso aqui é a dureza dinâmica ou de rebote, quer dizer, você larga um marcador numa certa altura, que vai ter uma energia potencial, que vai ser transformada em cinética, vai bater na peça, e o quanto ela voltar
ou não voltar, vai ser dada dureza ao rebote. Isso é para aplicações específicas, como capacetes, sistemas de impacto, que você avalia essa dureza ao rebote. Então, eu vou mostrar aqui os 3 principais métodos de medição de dureza, principalmente para metais, que são a dureza Brinell, a dureza Vickers e a dureza Rockwell. Tem suas diferenças, cada um tem suas vantagens e desvantagens, mas vai ser dado em função da sua necessidade. Então, o primeiro caso é a dureza Brinell, em que é um dos tipos mais utilizados na engenharia hoje. Provavelmente está rivalizando com a Rockwell em função da facilidade com que se faz as medidas. Então, a metodologia é feita da seguinte maneira: existe um identador, uma peça que vai fazer a marca na tua superfície, que tem uma ponta que é uma esfera com um diâmetro definido. Essa esfera é de um material duro, de maneira a que ele se deforme o mínimo possível. Pode ser de um aço duro, tratado termicamente para ter a maior dureza possível, ou de um cerâmico, um carbeto de tungstênio, no caso. Então, essa esfera aqui vai ser comprimida sobre a superfície do material, vai promover uma deformação plástica e vai fazer uma marca na superfície da amostra. Essa marca, como isso aqui é uma esfera, vai fazer uma marca circular, uma calota esférica, na verdade, e que vai ter um certo diâmetro, em que esse diâmetro, no máximo, vai ser igual ao diâmetro da esfera, mas que você cuida para que ele seja menor do que o diâmetro da esfera. E aplica-se com uma determinada carga por um tempo definido para a anelasticidade acontecer e prover a deformação plástica do material, tá? E vai fazer essa marcação. Posteriormente, se remove esse dentador aqui e vai se medir em 2 diâmetros aqui na figura abaixo, e tira-se a média, vai medir o diâmetro dessa indentação. Então, quanto mais duro for o material, mais ele vai resistir à indentação e menor vai ser o diâmetro dessa marcação. Então, você vai medir oticamente, com visores, com lentes para magnificação, os diâmetros disso, e vai estabelecer uma relação entre o tamanho dessa indentação, a carga que você exerceu, que é dada por essa equação, e com isso constrói-se uma escala chamada escala Brinell, em que essa escala Brinell, cuidado que vai ter sempre uma representação HB, tá? H é do inglês hardness e Brinell. Então vocês vão ver representações de um requisito para um certo material com mínimo 230 HB. O HB já está implícito, que é a dureza Brinell. Então vai se medir o diâmetro ou a média desses diâmetros por meio de um microscópio óptico após a remoção da carga. E a dureza vai ser definida, como Newton por milímetro quadrado, mas vai ser relacionada com os diâmetros da esfera e da marcação. Por essa equação vai ser dada uma escala. Vocês vão ver que pode-se converter a posteriori essa dureza Brinell para os aços, por exemplo. Para os outros materiais vai ser uma escala diferente. Fazer uma associação com o limite de resistência do material. Só com o limite de resistência do material, que é a última capacidade de deformação plástica desse material. Então, é uma relação entre a carga e a área transversal vezes a profundidade de penetração, que o P está aqui, é o quanto vai penetrar essa esfera. Então, essa dureza Brinell vai utilizar, você pode utilizar esferas de diferentes diâmetros nesse caso, mas normalmente se usa uma esfera com 10 milímetros de diâmetro e as cargas vão variar de 500 a 3.000 quilos, que você varia em função da necessidade de penetração que se tem e da resolução da medida que se deseja fazer. Perdão.
Obviamente, maiores cargas vão promover maiores indentações no material. Em alguns casos, eu vou querer uma carga um pouco menor para fazer uma indentação menor, para pegar uma certa região exclusivamente, para ter essa diferenciação. Então, para materiais muito duros, ao invés de esferas de aço, utiliza esferas de carbeto de tungstênio, o que minimiza a sua distorção. É importante que essas esferas se distorçam o mínimo possível, de forma a evitar erros na medida. E como eu falei, esferas e cargas não padronizadas podem ser utilizadas desde que mantida, uma relação entre carga e o diâmetro ao quadrado. Uma relação entre a carga e a área, majoritariamente. Pontos importantes em relação à medição. Qual é uma das vantagens da dureza Brinell? Como você tem uma esfera grande, uma esfera de 10 milímetros e usa cargas grandes, o tamanho da indentação Brinell é grande. Ele faz uma indentação sobre uma área grande, o que pode ser interessante quando eu quero pegar o valor de dureza médio daquela peça. Quer dizer, imaginem, por exemplo, o caso de um aço perlítico, e você quer pegar a dureza independentemente se está na região perlítica ou na região ferrítica, o que quer que seja. Nesse sentido, quanto maior a área que você pegue, menor vai ser a variação entre as diferentes regiões que você está fazendo essa indentação. E essa é uma vantagem da dureza Brinell. Ela faz uma indentação grande, o que de certa maneira é a sua desvantagem, porque ao fazer uma região grande, perdão, você não consegue particularizar certas morfologias dentro do material que você queira individualizá-las. Outro ponto importante é que deve-se ter um cuidado, como eu botei aqui, que a localização da impressão deve ser, primeiro, afastado das bordas da peça, em dimensões aproximadamente duas ou maiores do que 2 vezes o diâmetro. Então você vai olhar mais de uma maneira meio empírica qual é o tamanho daquele diâmetro e vai da indentação, pode fazer um teste, e aí você vai afastar da borda 2 vezes. Ou maior do que 5 vezes o diâmetro da própria indentação, afastado de uma outra indentação. Por que isso? Eu vou no slide seguinte para depois voltar nesse. Se eu fizer, essa aqui é uma chapa que eu estou vendo por cima, e essas marcas acinzentadas são as indentações ou indentador de dureza que está fazendo a tua marcação na peça. Então, se eu fizer muito perto da borda, menor do que 2 diâmetros, eu posso, aqui é a vista lateral dessa peça. Então, se eu indentar aqui do lado, eu posso gerar um momento nessa peça que vai rodar e vai tender a fazer essa peça girar, e com isso, essa relação aqui, a resultante de aplicação de carga vai mudar. E isso pode corromper o teu ensaio. Então fazer um ensaio muito perto das bordas, por uma questão de estabilidade da chapa, pode comprometer. Um outro ponto importante é que, aqui representado nessas outras duas indentações, é que apesar da sua indentação promover uma deformação plástica nessa região, existe um campo de deformação plástica irradiado a partir disso. E não se esqueçam que com a deformação plástica você tem criação, movimentação de discordâncias e, tão importante quanto, a ocorrência de encroamento nessa região. Então, se você fizer uma indentação muito próxima da indentação prévia que você fez, pode acontecer dessa nova indentação, que é uma medida do quanto penetra, ter sua penetração dificultada pelo encroamento promovido pela indentação anterior. E aí você vai ter uma influência, vai se ter uma influência no teu resultado, mostrando um comportamento não real do material. E essa lógica é válida também no ponto anterior, que a espessura mínima da peça deve ser maior do que 10 vezes o diâmetro da indentação, tá? O D minúsculo é o diâmetro da indentação. Por que isso?
esse campo de deformação também é irradiado pela profundidade da peça. Então, se essa peça for muito fina, essa deformação plástica, o que promove uma tensão de retorno e uma dificuldade adicional para a identação, não vai ser completa e, de certa maneira, vai promover uma maior facilidade da penetração, o que também resulta em um resultado não expressando a realidade do material. Lembrem que a indentação da Brinell é grande, então você tem que ter dimensões razoáveis do teu material para cumprir com todos esses requisitos, que isso estabelece uma certa limitação em relação à dureza Brinell. Então você tem uma esfera de 10 milímetros. Digamos que o tamanho da sua indentação seja metade, gere um diâmetro de 5 milímetros, significa que a tua chapa deve ter cerca de 50 milímetros de diâmetro, que não é pouca coisa, cerca de 2 polegadas. Às vezes pode ser um pouco menor do que isso, dependendo do tamanho dessa indentação. Aqui você teria que ter um distanciamento de 50 milímetros entre as indentações de dureza Brinell. Então, isso pode limitar a quantidade de medidas que se possa fazer numa determinada região. Tá? Existe uma relação, existe até uma norma STM que você pode converter entre diferentes durezas e relacionar essas diferentes durezas com limite de resistência, mas para os aços e somente para os aços. Existe uma relação que é absolutamente empírica entre a dureza Brinell e o limite de resistência, que é aquela tensão máxima de engenharia do material, em que o limite de resistência vai ser aproximadamente 0,36 da dureza Brinell. Cuidado, esse limite de resistência é em quilograma-força por milímetro quadrado. Tá? Se você usar megapascal, newton por milímetro quadrado vai ser cerca de 3,6. Então, e esse aspecto só vai ser válido só quando a dureza for menor ou igual a 380 Brinell, 380 HB, em função de aços de maior resistência, essa relação se descola. Então ela é bem particular, isso deve ser feito com muito cuidado. Recomendo-se o uso de uma norma STM, que eu não me lembro o número agora, que você pode relacionar as durezas com o limite de resistência dos aços. Tá? Então isso aqui eu acabei de mostrar. Então, quais são as vantagens de uma dureza Brinell, do equipamento Brinell? Primeiro, o equipamento é relativamente barato. Se você for comparar, um ponto importante, ou pontos importantes da dureza, comparando, por exemplo, com o ensaio de tração, primeiro, o custo dos equipamentos é bem mais baixo. 2, você consegue fazer um número de medidas, mesmo considerando que no Brinell você faz uma indentação, que depois você vai ter que fazer uma medida com um microscópio, enfim. Você faz medidas muito mais rápido do que no caso de um ensaio de tração. Lembrem que o ensaio de tração não é só um ensaio de tração, a necessidade de usinar um corpo de prova, de fazer as marcações, enfim, toma-se muito mais tempo. E a terceira, que é uma vantagem fundamental, é que a dureza Brinell, Vickers, Rockwell, ela é majoritariamente não destrutiva. Ela faz uma indentação com uma deformação plástica, em alguns casos você pode inutilizar a peça sim, mas em vários casos você não inutiliza a peça e pode continuar utilizando-a. De maneira que esse ensaio torna-se não destrutivo, que é vantajoso, muito vantajoso para certas aplicações onde você só vai medir a dureza da peça e vai botar essa peça em operação. Então, em relação a Brinell, é um equipamento de baixo custo, a impressão abrange uma grande área de contato, né, sendo propícia quando você quer pegar a dureza média e não separada em suas morfologias, né, onde você vai ter uma heterogeneidade dessas medidas. Porém, quais são as limitações? Ela é não indicada para metais sofrendo tratamento superficial, porque na superfície você vai ter uma mudança de dureza, e como você vai penetrar bastante, você vai ter influência dessa mudança de dureza e você nem vai pegar a dureza própria da superfície, nem a dureza do meio da peça. Você vai pegar um misto disso e tem que se ter cuidado, existem outros métodos para se avaliar a dureza da própria superfície. E superfícies não planas não são indicadas.
principalmente quando a superfície é não plana, você gera um momento na peça ou uma resultante que não é perpendicular ao plano da peça, o que vai fazer uma indentação de certa maneira ovalizada, e isso vai corromper os teus resultados. Então, em todos os métodos de dureza que eu vou falar aqui, o Rockwell, o Vickers e o Brinell, você tem que ter uma peça cuja superfície esteja perpendicular ao eixo de aplicação de carga, ao identador, e que a base dela seja o plano suficiente para ela não oscilar, para ela não vibrar, ou para ela não ficar, o melhor termo para dizer isso é bamba, na hora que você vai aplicar a carga, porque senão ela vai descer ou vai se movimentar um pouco nessa aplicação de carga, e isso vai corromper os teus resultados. O outro método de dureza, esse método é mais usado para as aplicações científicas, porque ele é um método mais demorado, mas ele é um método de certa maneira mais preciso, ou que tem várias vantagens em relação à dureza Vickers. A dureza Vickers tem uma dinâmica diferente. Antes do que é parecido com a dureza Brinell, vai se produzir uma marca, uma indentação, e vai se medir o tamanho dessa indentação. A diferença é que, primeiro, o tipo de dentador é diferente. Então, ao invés de ser uma esfera, aço, carbeto de tungstênio, que seja, é um penetrador de diamante de forma piramidal, com esse ângulo de 136 graus. Então ele é piramidal, ele vai fazer uma marca quadrado, tendendo a um quadrado, e o que se vai medir são as diagonais dessa marcação. E a partir disso, coloca-se numa equação relacionada à carga, e com isso tira-se um valor de dureza, uma escala, um escalão de dureza. Tá? Esse penetrador diamante, a grande vantagem é que ele é um penetrador único, você não muda o tipo de penetrador, é com esse tamanho. E ele, como é um dos materiais mais duros possíveis, o diamante, ele é muito pouco deformável, virtualmente indeformável. Então ele tem a habilidade de fazer várias indentações. A vantagem desse método é que você só tem um indentador, você muda a carga, você faz indentações que são relativamente menores do que a indentação Brinell. E aí é um indentador mais duro que não deforma. Tá? Dependendo da aplicação, você pode usar diferentes cargas. Aqui está representado de 1 a 120 kg força, mas tem menos hoje do que isso. 100 gramas, 50 gramas, 5 gramas. E aí quando você baixa de 1 kg força, ou 1 ou menos, você entra naquilo que se chama de microdureza. É um indentador de mesmo tipo, em que você vai usar baixíssimas cargas para fazer uma deformação bem pequena. Isso é muito importante para áreas muito restritas, como por exemplo, em perfis de soldagem, onde se tem uma solda e necessita-se medir a dureza ao longo das diferentes regiões de uma solda, metal de solda, a zona termicamente afetada, metal de base, e às vezes essas regiões são de poucos milímetros, o que numa indentação de dureza Brinell, por exemplo, vai cobrir mais de uma região, se você estiver considerando principalmente a região da zona termicamente afetada. Ao usar uma baixa carga e com esse mesmo indentador, você vai fazer indentações bem pequenas, o que você pode fazer várias ao longo de uma certa dimensão. Então, muda-se a carga com o objetivo de obter uma impressão regular, sem deformação e de tamanho compatível com a medida das dimensões que você quer. Tem-se um visor onde você vai medir. Se o material for muito duro, você usa uma carga muito baixa, você pode fazer uma indentação muito pequena, que você vai ter dificuldade de lê-la, essa indentação. E aí você tem que jogar com a carga, tem que se jogar com a carga de maneira a fazer
o misto entre uma indentação às vezes pequena que você quer para pegar diversas regiões e separar a dureza dessas regiões, ou para que você tenha capacidade de fazer a leitura das diagonais. Depois de ler essas diagonais, sabendo se a carga, você calcula a área da superfície piramidal e tem-se a escala, que é, de uma maneira simplificada, é 1,8544 vezes a carga dividido pelo quadrado do comprimento das diagonais. Tá? A vantagem, assim como no Brinell, eu esqueci de relatar no Brinell, é que o Brinell você tem uma única escala contínua de dureza, que pode ir de 50, 100 a 1000. O Vickers é a mesma coisa. Como você pode mudar a carga, mas você vai ter um valor correspondente, você tem uma única escala de dureza ao longo de todo o espectro de materiais que você quer considerar. Tá? Essa área de indentação deve ser medida com precisão de maneira a você ter uma medida confiável de dureza. Quais são suas vantagens? Primeiro, tem uma escala contínua, assim como no Brinell, apenas uma escala de dureza. Isso até agora não está muito trivial, mas quando vocês virem a Rockwell, que tem várias escalas, isso é uma vantagem. As impressões, as indentações são muito menores do que a Brinell, o que danifica ainda menos a peça, então você é ainda mais propenso a você utilizá-la a posteriori, essa peça, depois de medir. Tem uma boa precisão da medida, você faz medidas mais confiáveis até que no Brinell. O penetrador não deforma, então você tem pouca influência da deformação do penetrador na tua medida. E pode ser aplicada uma grande gama de dureza com diferentes espessuras. Como a indentação é menor, todos aqueles requisitos de perto da borda de 2 vezes, o que podem ser válidos para esse caso, 2 vezes não o diâmetro, mas a diagonal entre as medidas de 5 vezes e a espessura de 10 vezes a espessura, tornam-se valores muito menores, o que amplia muito a tua gama de utilização. Mas quais são as limitações? Como a indentação é menor, você precisa de uma superfície ainda melhor preparada, uma superfície cuidadosamente preparada, tanto em relação à perpendicularidade à penetração, quanto à preparação da superfície para minimizar rugosidades ou irregularidades nessa superfície. E ela vai requerer, uma medida menor, você tem que fazer medidas mais precisas, em maiores aumentos, você requer um maior tempo para execução. Aqui, gente, o que pode ser que no Brinell leve 30 segundos e no Vickers leva 1 minuto. Para um certo conjunto de medidas, isso pode não influenciar, mas, por exemplo, em certas situações, para fazer medidas de dureza em perfis de soldagem, vão se fazer centenas de medidas de dureza Vickers. Então, se você tirar 30 segundos a mais, ou 10 segundos a mais que seja, e multiplicar isso por 100, começa a dar um tempo relativamente significativo no material. Perdão, a terceira escala de dureza, essas são as 3 escalas mais utilizadas, é conhecida como dureza Rockwell. Um ponto importante é que na Vickers e na Brinell faz-se uma indentação e você mede a área dessa indentação. No caso do Brinell, você considera a profundidade na equação, mas você mede a área dessa indentação. Então você precisa de uma medida, você faz uma medida ótica disso. No caso do Rockwell, a grande vantagem é que você não tem que medir no olho. Você não tem que olhar no visor e medir qual é o tamanho, ou um computador vai medir para você. Rockwell ele vai considerar apenas a profundidade de penetração. Então vai se ver quanto o indentador ou penetrador penetrou na superfície da sua peça. E ao fazer isso, você avalia comparativamente as durezas. Penetrou mais, tem menor dureza.
Isso faz com que esse processo seja ainda mais rápido que as durezas Brinell e Vickers. Tá? Então, ele tem a vantagem de rapidez, ele é bastante rápido. Isenção de erros de medida, que quer dizer o seguinte: quando você mede o diâmetro da marcação do Brinell ou as diagonais da pirâmide, você pode induzir erros de medida, erros de paralaxe, erros de posicionamento das extremidades, enfim, erros de ajuste de foco. Isso comprometer a sua medida. Como a máquina percebe o quanto ela penetrou, você não tem erros de medida. Tá? Isso faz com que o processo tenha grande sensibilidade a pequenas variações de dureza e pequeno tamanho de dentação. O processo Rockwell, tem pequena profundidade de dentação, o que é importante para essa questão de distanciamento das indentações, distância da borda, espessura da peça já relatadas. Então, o método vai eliminar o tempo necessário para a medição de qualquer dimensão da peça. Aí começa a parte que complica um pouco o Rockwell. Você pode ter, como está aqui embaixo, diferentes tipos de penetradores. Tá? Mas esses penetradores, como está aqui, são pequenos, o que não prejudica ou marca-se ou danifica-se menos a peça analisada. Então você vai definir uma carga constante, tá? E a carga constante para metodologia, e vai analisar qual vai ser a profundidade de penetração para essa carga constante e vai se estabelecer um parâmetro de dureza. Então os penetradores vão ser de tipo esférico, que nisso é parecido com Brinell, que é feito de aço temperado, ou um cônico, que assim como no Vickers é de diamante, e também conhecido como penetrador Braille. Esse aqui é o penetrador diamante, aqui na ponta há uma peça de diamante para penetrar no material. Então, a questão, né, é que uma carga menor, como é que vai ocorrer o processo? Eu vou fazer minha medida. O início do processo é o que se chama de pré-carregamento, onde uma carga menor vai ser aplicada de maneira a estabilizar e fixar a amostra. Então, de poucos quilos essa aplicação de carga, onde vai se estabilizar a peça, prender, e depois a carga maior vai ser interposta à superfície da amostra, fazendo com que se tenha uma penetração, e essa diferença entre a pré-carga e o depois no carregamento, quanto penetrou, vai te dar o teu valor de dureza. Lembrando, maior penetração significa menor dureza, perdão. Maior penetração significa menor dureza, porque o material resistiu menos à penetração. Tá? Então, depois se considera a diferença entre o carregamento e o pré-carregamento, e essa vai ser o T, que é a medida de espessura de penetração da amostra. O ponto que é problemático na dureza Rockwell é que ela tem diferentes escalas, porque ao longo do tempo foram desenvolvidas diferentes metodologias, com diferentes esferas, diferentes indentadores e diferentes cargas. Então, para os metais, vocês vão ver que as medidas mais usadas são essas duas, Rockwell B e Rockwell C. Como é que é a representação? Eu mostrei para vocês que a HB vai ser dureza Brinell. A dureza Vickers vai ser dada como HV, de Hardness Vickers. E o Rockwell vai ser HR, de Hardness Rockwell. E aí vai ter uma segunda letra que vai ser HRA, Hardness Rockwell A. HRB, Hardness Rockwell B. E C, e D, e assim sucessivamente. Reparem aqui nessa tabela na quantidade de penetradores diferentes, cargas, e com isso você tem escalas diferentes. Então, exemplo, numa utilização de metal, se ele for muito duro, ele vai atuar nessa escala C. Se for um metal mais macio, vai ser classificado na escala B.
como é que vai saber disso? Normalmente as escalas são valores entre 20 e 100, entre 0 e 100, perdão. Mas recomenda-se o seguinte: qualquer coisa abaixo de 20 ou acima de 80, você deve descartar ou ir para a escala superior, porque essas escalas têm uma interseção entre elas, uma região de... Exemplo, para menores durezas é Rockwell B, mas tem uma região de interseção com a escala C. Para maiores valores de Rockwell B, ele pode entrar na escala C ou já vai estar completamente dentro da escala C, que é uma escala de maior dureza. Então, aqui, um alto valor de dureza vai corresponder a uma pequena profundidade de penetração. Quanto mais duro o material, menos ele vai deixar penetrar. Ao se fazer a dureza no material desconhecido, deve primeiro se tentar a escala mais alta, evitando assim dano no penetrador. Como você tem, por exemplo, um penetrador que é uma esfera de aço de 1,6 milímetros e um de diamante, e você não sabe, você pode danificar essa esfera, se o material for muito duro. Então o que se recomenda é que você comece com uma escala maior, e se der um valor muito baixo, você desce a escala para, por exemplo, a escala Rockwell B. Tá? Então você vai descer essa escala de maneira a não danificar a peça. E valores próximos à extremidade, leia-se, valores menores que 20, maiores do que 90, perdão, se eu não me engano, eu acho que eu falei 80 antes, você vai buscar, se der maior do que 90, a escala de cima, ou vai descer para a escala inferior. Tá? Então, no caso da Rockwell, uma das vantagens é que você não precisa de uma preparação superficial tão cuidadosa, porque como vai ser uma penetração, você não precisa ter a amostra polida ou amostra com cuidado, porque você não vai olhar para ler. Você vai confiar no quanto material, no quanto a máquina vai medir a penetração. Tá? E para medida de dureza Rockwell normal, Rockwell B, C, a espessura mínima da peça tem que ser 10 vezes a profundidade de penetração. Então ele penetra uma certa, exatamente por aquele motivo que eu expliquei na outra, do campo de deformação que produz encroamento, e isso pode influenciar. Tá? E o espaçamento das indentações deve ser 3 vezes o diâmetro da impressão. Você não vai ler especificamente o diâmetro da impressão ou da penetração, mas você, quando tira o indentador, você olha, estima e faz algo como maior do que 3 vezes. Esse número de 10 e 3 vezes não é um número mágico que tenha que ser ferreamente seguido. Pode ser um valor menor, pode ser um valor maior. É de se ter o cuidado de sempre deixar algo como 3 vezes o diâmetro da impressão. Tá? Pode-se também, né, tem uma escala de dureza Rockwell superficial, que são as N, aí tem uma nomenclatura, reparem na quantidade de diferentes escalas de dureza Rockwell, então isso em alguns casos é confuso. Para o caso dos metais, como eu falei para vocês, a gente trabalha no B e C, materiais mais macios B, materiais mais duros escala C. Então, como tem uma grande gama de escalas, isso se torna um tanto confuso às vezes. Se você trabalha sempre com o mesmo tipo de material, você vai escolher uma escala e aí não vai ter esse problema. E nesse sentido, toda a vantagem da escala Rockwell você vai se dar de grande produtividade na hora de fazer essas medições. E um outro método que é baseado no Vickers, e tem um segundo método chamado NUP, que é muito parecido com o Vickers, é o que se chama de microdureza. Então, como eu falei no caso da dureza Vickers, se você usa cargas bem pequenas, você vai fazer penetrações muito pequenas e marcações muito pequenas. Tá? Isso acontece, essa que a gente chama de microdureza, e hoje tem até nanodureza, é baseado no método Vickers, do indentador piramidal, em que ele vai penetrar e fazer uma marca, e você vai ler o tamanho dessa marca, e essa marca vai ser muito pequena porque usou-se uma carga muito baixa. Tá?
ela é muito importante para quê? Como penetra pouco e essa reverberação para dentro do material ao longo da espessura é pequena, eu vou conseguir medir a dureza especificamente em deposições na superfície ou camadas de superfície, por exemplo, carbonatadas ou nitretadas, tá? Que é um tratamento realizado nas peças. Para avaliação de têmpera, quer dizer, de você ver a variação da dureza ao longo da espessura do material. Obviamente você tem que cortar uma seção transversal para fazer isso. Determinação de dureza de constituintes individuais. Digamos, você quer saber qual é a dureza da cementita e consegue separar da dureza da ferrita ou da ferrita na perlita. Né? Pode ser feito para materiais frágeis, quer dizer, grandes cargas ou grandes penetradores vão induzir uma fragmentação maior da peça. Então, se você usa o identador pequeno, pode ser que ele promova uma quebra bem localizada que não danifique significativamente o teu componente fabricado de material frágil. Ou de peças muito pequenas ou bem finas. Exemplo, em alguns casos você quer, aí é nanodureza mais do que microdureza, mas o princípio se aplica de você fazer medidas na engrenagens de relógio de pulso. E aí você vai usar um método cuja marcação é muito pequena o suficiente para pegar aquela peça muito delicada usada no relógio. Esses são os dois casos onde você pode ter... aqui é uma marcação, como a marcação Vickers, é o mesmo... aqui está trocado, tá? Então essa equação aqui é desse identador quadrado. HV é uma dureza Vickers com uma carga muito baixa. Então é o mesmo princípio, reparem que é o mesmo princípio da dureza Vickers para cargas maiores e que a indentação é quadrada e piramidal. Eu vou fazer só um momento para eu fazer essa correção aqui das figuras. Pronto, aqui eu já corrigi a figura, então aqui está uma indentação Vickers, em que se mede a diagonal, como na medida Vickers, com uma carga muito menor, aqui como eu falei para vocês, cargas menores com quilograma-força, e eu tenho a minha medida Vickers. Uma outra que usa um identador parecido, porque ele é piramidal, mas ele não é um piramidal de base quadrada, é um piramidal de base losango. Losango com diferentes diagonais, chamada de dureza NUP, né, KNOOP, em que uma diagonal é bem maior do que a outra, mas esse ângulo é padronizado. Qual é a vantagem dessa dureza? Ao longo dessa direção aqui vertical, eu consigo botar, respeitando aquela regra de uma distância entre 3 indentações, eu consigo botar várias medidas numa região bem restrita. E isso pode ser uma vantagem quando eu tenho peças muito pequenas, ou regiões pequenas, ou peças frágeis. Então esse é um outro método de medida que a gente chama de microdureza. Como eu falei para vocês, hoje a medida é chamada de nanodureza, onde você vai usar cargas ainda menores, cargas da ordem de grama-força, e fazer medidas em áreas muitíssimo pequenas e particulares para você separar. O exemplo disso, uma aluna minha fez uma medida da dureza na mandíbula de uma formiga. Então essa medida de nanodureza foi possível fazer nessa mandíbula da formiga, que é muito delicada e muito pequena. Imaginem uma formiga saúva, a mandíbula dela, quão pequena ela vai ser, de maneira a você poder fazer esse tipo de medida. Né? E aqui é o exemplo, o último slide, da aplicação da microdureza e como eu consigo particularizar diferentes regiões onde eu vou ter diferentes medidas de microdureza. Reparem, isso aqui é um material fundido que na região dendrítica a indentação é maior, o que dá um valor de, por exemplo, 390 HV, que é a dureza Vickers. E em comparação, numa região interdendrítica aqui, dessa estrutura,
ela tem uma dureza muito maior. Reparem que o valor é maior, 803 HV, e o tamanho da indentação, se você for comparar, deixa eu botar aqui a caneta para representar essa aqui com essa aqui, há uma diferença marcante entre os tamanhos das indentações, e uma menor indentação significa uma dureza maior. Reparem que aqui foi feita, né, na região dendrítica, e essas aqui que tem, aqui não foi determinado o valor, mas tem, a indentação é menor do que nesse caso, e aqui você pode, às vezes, por microdureza, olhar em incrustações ou inclusões de material. Reparem numa inclusão aqui, cuja dureza é bem alta, 973. Outra aqui, cuja tem uma dureza intermediária de 510. Então você pode particularizar medidas em morfologias da sua microestrutura e separar essas medidas e depois fazer uma regra das misturas, enfim, mas comparar cada caso, e isso pode ser bastante interessante. Bom, pessoal, e com isso eu concluo a apresentação de dureza. Dúvidas, me procurem antes da prova. O restante da matéria está concluído, eu terminei ensaio de tração. E não se esqueçam que a prova vai ser única agora, realizada na quinta-feira apenas. Um abraço.